Oi pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa mentoria, nosso próximo vídeo. Ó, esse vídeo de hoje ele é baseado numa conversa que eu tive hoje com uma amiga e eu fiquei pensando até que ponto a gente está preparado para viver o novo, né? Às vezes acontecem situações na nossa vida que a gente tem que tomar decisões rápidas e mudar totalmente a nossa estrutura. Mas a gente tem uma dificuldade porque a gente tem um apego. E uma das frases que eu falei para ela, que eu vi num documentário, num podcast, falava o seguinte: é que a gente tem que projetar o nosso futuro olhando para frente, mas a gente tem a mania de estar sempre olhando para trás, olhando para os nossos erros, olhando para as coisas que a gente está deixando, olhando para as perdas, que na verdade nem são perdas, são livramentos em nossas vidas, são novos recomeços. Mas a gente tem dificuldade. E quando a gente tem que tomar essa decisão, essa virada, o medo toma conta. Porque é normal a gente ter medo do novo, é normal a gente ter ansiedade, é, a gente nunca está preparado para as novas possibilidades, mas a gente está sempre buscando. E eu achei engraçado porque, de repente, a vida ela te dá um chacoalhão que faz você ter que tomar atitudes drásticas em momentos rápidos, assim, é agora ou nunca, sabe? Você tem que decidir. E sair da zona de conforto é muito difícil. Quando a gente recebeu a proposta para morar em Singapura, nossa, eu lembro que foi. Eu sempre quis morar fora, mas assim, em relação ao meu marido, ele ficou muito balançado. Porque eu entendo que no Brasil a gente tinha um conforto, a gente tinha uma estabilidade, e de repente a gente tem que deixar tudo para trás. E a gente tem que começar uma nova vida num novo lugar, mesmo que seja por um determinado tempo, não é nada definitivo, ou não sei, a gente está aberto para as novas possibilidades. A gente sentiu muito medo do novo. E assim, eu vou falar para vocês que foi difícil a gente tomar essa atitude de ter que deixar para trás, mas tem momentos na vida que a gente tem que ser, sabe, igual ela falou na conversa, ela falou assim, você foi cirúrgica, então assim, a gente tem que tomar aquela atitude e falar, tá tudo bem a gente ter que começar de novo, tá tudo bem a gente ter que começar num outro país, tá tudo bem a gente ter que se mudar, a gente ter que ir para um outro lugar, e a gente ter que começar, gente, mas quando isso acontece, isso te traz, assim, te tira de fato dessa zona de conforto, e você começa uma nova vida num novo lugar. E uma das coisas que eu falei para ela foi o seguinte, falei assim, cara, é uma oportunidade da gente reviver um novo, da gente ser a pessoa que a gente gostaria de ser, naquele lugar novo, a gente contar uma nova história, uma nova versão nossa, porque a gente não tem como você mudar se você não abandonar o velho eu. Às vezes a gente quer sair do lugar, mas a gente está trazendo aquela carga emocional, aquela questão dos traumas, Cara, não dá. É a gente entender que a gente precisa construir uma nova história com o que a gente tem hoje. Então, assim, não ter medo de começar de novo, não ter medo de reiniciar projetos, não ter medo de encarar novas possibilidades, não ter medo de largar uma situação que você achava que até ali aquilo era tudo que você tinha. E de repente você fala, cara, existe outro mundo, existe outras possibilidades. Mas a gente não enxerga, porque a gente está preso nessa situação. Então, é a gente entender que às vezes esse chacoalhão, esse convite para o novo, ele vem, às vezes, de uma separação, ele vem de um rompimento, ele vem de que eu tenho que abrir mão disso para mim conquistar novas coisas, porque a gente fica tão preso e a gente se fecha para as novas possibilidades. Então, é a gente entender que para a gente conquistar o novo, a gente tem que rasgar essa estrutura antiga, sabe? Assim, eu tive que deixar muita coisa para trás, a gente teve que deixar muitas pessoas, muitos amigos, família, para a gente construir essa nova história. É claro que esse rompimento, ele dói, sabe? No momento ele vai doer, hoje pode estar doendo muito, mas é você entender que hoje você abrir mão disso, quer dizer que você vai estar abraçando algo muito maior lá na frente. Então, assim, foi difícil? Foi. Como é difícil, todo fim é difícil. É final de relação, é final de uma trajetória que a gente estava acostumado ali até tantos anos da nossa vida, de repente a gente tem que deixar e começar algo novo, num novo lugar, com novas pessoas, uma nova história. Mas eu falo, cara, isso te dá um gás, sabe? E de repente, se a gente não tivesse feito, e se a gente não tivesse tentado? E se a gente não tivesse vindo? E se a gente tivesse ficado preso? Ai, mas a gente tem tanto conforto aqui. Se a gente tivesse ficado naquele lugar, não tivesse encarado esse novo mundo, que é esse novo mundo que a gente está vivendo aqui hoje.
Quantas vezes a gente tá nessa situação que a gente acha que aquilo tá confortável? Eu sempre falo assim, ouve os sinais, sabe? Deus vai dar um jeito de te mostrar, o universo vai te mostrar que aquele lugar que você tá não é o lugar para você, não é confortável, que de repente você tem que se desprender mesmo, tem que rasgar aquela nova estrutura. Eu falei isso para ela, eu tive que me despir de quem eu era para ser quem eu sou hoje. Então hoje eu construo uma nova história, uma nova pessoa, do jeito que eu gostaria de ser vista. Hoje eu sou uma outra pessoa. E é tão engraçado que eu sempre falo nos vídeos, eu já falei, eu amo falar sobre lei da atração, né, sobre mentalidade, sobre mindfulness, e eu falo assim, cara, e de repente aquela pessoa que você quer ser, aquela pessoa que tá lá dentro, que você sabe que ela já existe, mas o lugar que você tá não te proporciona viver isso. Ele não permite que você seja. Porque sempre tem alguém fazendo questão de mostrar quem você era antes, aquela pessoa que você era, como você era. Então, assim, não te deixa crescer, não te deixa viver o novo, sabe? Tá sempre te mostrando que você não é capaz. E, de repente, para você sair, para você conseguir romper com essa estrutura antiga, você tem que sair daquele lugar. Você tem que abandonar as velhas ideias, você tem que abandonar algumas pessoas, deixar para você conseguir viver o novo, sabe? E aí eu comentei com ela que todo dia eu abro algum versículo, eu procuro algum versículo para me ler. E hoje eu me conectei com esse versículo, até mandei para ela, que diz o seguinte: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Gente, isso é bíblico, gente. Eu falo, eu não acredito em você. Tudo bem você não acreditar em mim, mas você acredita na Bíblia, você acredita em Deus, você acredita nos seus guias espirituais. Se você acredita, então vai, cara, porque tá ali, tá tudo escrito. Sabe, é tão real. Isso tá em Romanos 12, 2. Então, assim, transformai-vos através da renovação da vossa mente. Cara, se você não conseguir se renovar dentro da sua cabeça, se você não conseguir transformar essa caixinha, aqui fora nada vai ser mudado. Então, de repente, você tem que ter uma ideia, você tem que ter um insight, você tem que ter aquele desconforto de onde você tá para você conseguir sair desse lugar e se transformar no novo. Eu sempre falo isso, gente, não adianta você achar que você vai ter um ano novo, que 2026, é o nosso ano. Se você continuar com aquela velha estrutura, se você continuar presa naquele passado, aquele passado que te condena, que te aprisiona, mas eu não posso porque eu sou. Não, você não é, você é quem você gostaria de ser. Então, assim, às vezes a gente tem que sair desse lugar, a gente tem que se movimentar pra gente conseguir resgatar quem a gente gostaria de ser de fato, sabe? Pra gente reestruturar aquele novo eu, aquela pessoa que tá guardada ali, mas tá com a dificuldade porque a gente não permite viver, talvez por questões do passado, talvez por pessoas, talvez por situações. Então, de repente, esse sair é o teu caminho, é a tua porta, sabe? Eu preciso abrir, eu preciso sair desse lugar. Eu preciso me transformar para me resgatar quem eu quero ser de fato. Então essa é a dica de hoje, gente. Eu vou parar porque tá me dando uma tosse. Já vou começar a tossir, vou interromper o vídeo. Tá bom? Mas já tem vídeo novo aqui, já engatilhado pra gente postar aqui. Beijo, até o próximo vídeo.